Hebreus, o capítulo 10. A partir do versículo 35. Todos acharam? Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Aleluia. Te adoro, Jesus. Tu tens o meu coração, tu tens a minha vida, Senhor. Eis aqui a tua noiva, a tua igreja está sedenta por mais de ti. Estamos como uma terra árida, esperando pela água que corre do teu trono, Senhor. Nos toca, organiza a nossa vida. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Toca-nos de uma maneira sobrenatural. Ajusta a tua vontade dentro de nós. Nós queremos te ouvir nessa noite. Que toda voz humana se cale. Que toda a força humana seja quebrada em nome de Jesus. E que a tua grandeza e o teu poder prevaleçam em nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aquele que vem, virá, e não tardará. Essa é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, nós vivemos por meio dessa esperança. Jesus voltará, e Ele está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, aquele que Deus chamou de povo adquirido, sacerdócio real, reino de sacerdotes. E diz que o justo viverá pela fé. A fé não é somente para conquistar, queridos. A fé é para conhecer o coração de Deus. É nas experiências que o Senhor se revela. É nos momentos de dificuldade, de tribulação, que nós passamos com o Senhor, sendo tocados por Ele, que nós no final disso tudo, enxergamos a mão do Senhor, e a nossa fé é acrescentada. Não adianta você orar pedindo mais fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor está liberando palavras, sentenças nessa geração. Você crê nisso? E a sua fé está sendo expandida a cada dia. O justo viverá pela fé, porque fé não está baseado naquilo que já está em nossas mãos, ou naquilo que os olhos podem ver. Fé é você crer que quando o Senhor te mandar caminhar, por mais que você não veja o chão, você coloca o pé no ar e saiba que Ele vai colocar o chão embaixo dos teus pés. Ainda que você não alcançou, que você não tocou, creia no seu espírito que já está tudo preparado para você. Então você vai andando de fé em fé. Não permita que nada limite a sua vida. E o tema dessa mensagem é: retroceder nunca, render-se jamais. Nós não podemos voltar atrás. Não existe escolha. Eu não posso desistir
nós já caminhamos muito. Olha o quanto você já caminhou. O problema é que nós estamos perdendo força no meio do caminho. Estamos distraídos. Querido, Jesus não veio fundar uma religião, Ele veio revelar o Pai. O judeu já tinha a religião, mas ele não conhecia Deus como Pai. E só o Filho pode revelar o Pai. É só Jesus, que é a imagem exata de Deus, que pode revelar quem Deus é. Muitas religiões têm o seu Deus. O budismo tem o Buda, outros têm o Maomé, mas nenhuma delas tem Deus como Pai. Sabe por quê? Porque Deus não se encaixa dentro desses padrões religiosos. O Senhor é muito além disso. Religião está ligado àquilo que você pode fazer por méritos próprios, mas graça é favor e merecido. É porque nós não podemos, que a graça do Senhor veio sobre nós e nos habilitou. Ei, foi o amor do Senhor que nos adotou, Ele te abraçou, as cordas de amor do Senhor te alcançou e te trouxe para perto. Nós estávamos perdidos, mas a graça do Senhor nos alcançou, nos encontrou, aleluia. Então vamos parar de querer entender Deus a partir da terra. Você só pode entender o Pai por meio de Jesus. Tem muitas pessoas que estudam sobre Deus, mas nem todos que estudam sobre Deus conhecem a Deus. Tem pessoas que são cientistas, que querem dessecar Deus, querem criar moldes e colocar Deus. Deus não se enquadra nisso. Deus se revela por meio do Filho. E nós que temos a natureza do Pai, entendemos o coração do Pai, e o Espírito Santo está ministrando a sua igreja, está trazendo uma mensagem de capacitação, dizendo: meu filho, abra os teus ouvidos espirituais, porque eu estou falando. Abra os teus olhos, porque você precisa enxergar a minha glória. Hebreus, o capítulo 1, o versículo 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Olha que o autor aos Hebreus fala sobre Cristo. Ele é o resplendor, a expressão exata de Deus. Você quer conhecer a Deus? A essência do Pai está no Filho. E sabe, dentro de você tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo habita em você, e Ele te dá a capacidade de tocar o coração de Deus, porque os filhos não rodeiam em volta da terra. Os filhos acessam a terra que mana leite e mel. E sabe, leite e mel deriva de coisas que não precisam de sacrifícios. Você não precisa matar uma vaca para ter leite. Você não precisa matar uma abelha para ter mel. Você pegou isso no seu espírito. Quando você entra na terra que mana leite e mel, acabou o sacrifício, porque agora é Deus fazendo. Enquanto você sai do Egito, você precisa passar pelo processo do Egito sair de dentro de você. Só entra na terra quem entende o coração do Pai, quem se torna filho. João capítulo 14 fala do momento em que os discípulos estão perturbados, estão aflitos, porque Jesus havia dito para eles que estava indo para um lugar onde eles não poderiam ir naquele momento. E o texto começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas
moradas. Jesus estava confortando o coração dos discípulos, dizendo: fiquem calmos, fiquem calmos, crede na minha palavra, crede no que o Pai falou. No versículo 6, diz assim: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai, e desde agora vós conheceis e o vistes. Jesus estava falando sobre ser Ele o caminho, o passaporte até o Pai. Conhecendo a Cristo, você conhece Deus, você conhece o Pai. Ele estava dizendo: ninguém vem ao Pai, não existe outro caminho se não for por mim. Aí tinha um discípulo cabeção chamado Filipe. Então mostra-nos o Pai. Porque é sempre assim, nós queremos ter algo palpável, nós queremos ter uma revelação humana, nós queremos tocar ou ir até algum lugar para ter a certeza. Ele diz: então mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai, que eu e o Pai somos um. Se vocês tivessem me conhecido, saberiam disso. O Senhor está chamando um povo para desfrutar de quem Ele é. Porque Deus você não estuda, você prova. Aleluia! Você precisa provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Colossenses, o capítulo 2, o versículo 9 diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. É no Filho que está toda a essência do Pai, e por meio do Filho foi dado o direito de sermos filhos de Deus. O espírito de adoção foi dado a nós, e você tem direito. Ei, levanta a tua cabeça, filho de Deus, você é herdeiro. Sabe, Jesus, Ele veio ao mundo como unigênito do Pai, mas quando Ele ressuscitou, Ele subiu como primogênito de muitos. Aleluia, glória a Jesus. Ele é o vencedor, Ele virá e não tardará. Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia a igreja. Você pegou isso? Estamos vivendo o tempo onde o Espírito Santo ministra em nós. Existe uma comissão, queridos. E o que nós estamos fazendo? Aplaudindo, sendo telespectadores, ou você vai começar a atuar? Ou você vai tomar o teu lugar? Ei, você foi chamado para cumprir, então cumpra. Jesus viveu na terra para cumprir a vontade de Deus, e o Espírito Santo está enviando a igreja, e nós queremos ficar dentro de casa, vivendo a nossa vidinha meia boca, falando das mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, e aí chega no domingo, a gente quer colocar nossa roupinha de crente. A gente tem roupa de crente, fala como crente, só não é crente. É noite de nós entendermos o propósito de Deus. Ah, pastor, eu queria saber qual que é o meu propósito na terra. Conheça o coração do Pai. Deixa Ele transferir sobre você uma porção nova. Precisamos sermos provocadores de um avivamento. Sabe o que é provocar? Provoca o céu. Sabe como você provoca o céu? Glorificando o Senhor, clamando, atraindo o céu para a terra, ministrando os valores celestiais dentro da sua casa. Jesus veio lançar sobre a terra o maior avivamento de todos os tempos. Sabe o que significa avivamento? A entrada de vida em um corpo que já morreu. Avivamento não é sapatinho de fogo, não é dançar, não é pular, embora isso tudo é muito bom, mas isso são manifestações. Não adianta isso tudo sem entender o que Deus está ministrando nesses dias.
É só lata vazia. Você conhece lata vazia? Está batendo, sai muito barulho, mas não tem nada. Igrejas cheias de pessoas vazias. Por quê? Não entendem que foram chamados para provocar um avivamento na terra. Você precisa ministrar a mensagem de Cristo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus manifestou o maior avivamento de todos os tempos. E é como uma onda que vem aumentando em grande escala, em proporção, está nos tocando. Jesus, ele veio liberar vida sobre um ambiente de morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Pai enviou vida, enviou o seu Filho para soprar vida e nos fazer regenerados, começando dentro de você, no teu espírito. Então, queridos, Jesus soprou vida, então seja essa vida na terra, seja essa vida de Cristo em movimento. Amém. Aleluia. Se nós não clamarmos, as pedras irão clamar. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus estava estabelecendo o reino de Deus no meio dos homens. Isso é avivamento. É viver os valores do céu na terra. Diga comigo, eu quero viver os valores do céu na terra. Isso é avivamento. Os princípios de Deus sendo vividos dentro da sua casa. Os valores eternos crescendo dentro da sua casa, da sua geração. Sabe, irmãos, o mundo tem uma cultura, e a gente tem que vir na contracultura do mundo. Existem valores terrenos que têm gritado dentro do nosso lar muito mais do que os valores eternos. O que iremos fazer? Iremos aplaudir ou ficar omissos vendo isso sorrateiramente entrando em nossos lares, ou iremos clamar por avivamento? Clamar por avivamento primeiro dentro da Jerusalém, a nossa família. Quantas famílias que só tem um nome de família, mas o pai está num lugar, a mãe está em outro quarto, os filhos estão em outro. Me desculpe, isso nunca foi família. Não consegue sentar para jantar junto, não consegue ter um relacionamento de pai e filha, de mãe e filha, olhando no olho. Sabe o que sua casa precisa? De vida, precisa de um avivamento. É a vida de Deus entrando no ambiente de morte e transformando. Sabe, no Vale de Ossos Secos era um cemitério. Na ótica humana não tinha mais jeito. Aquele lugar tinha ausência de vida. E Deus usa o profeta Ezequiel para liberar uma palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que sua casa precisa? Da palavra do Senhor. Sabe o que sua casa precisa? Da graça e do amor de Deus. A nossa casa precisa manifestar esses valores. Precisamos orar até que algo aconteça. Eu vou repetir, nós precisamos orar até que algo aconteça. Então, por favor, não pare de buscar, não pare de orar, não desista. Nós estamos desistindo das coisas mais importantes. Tem pessoas abrindo mão da sua vida, não vem mais sentido em continuar vivendo. Pessoas abrindo mão do casamento, esposo indo embora de casa, esposa deixando o seu lar, filhos saindo de casa, rebeldes. Você não pode desistir do que Deus te entregou. Comece a olhar o que está perdido dentro da sua casa. E a dracma foi perdida dentro de casa. Nós precisamos de um avivamento nessa geração. E a palavra do Senhor diz, liberado por Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas
profetizarão. Então, olha bem para isso. Onde começa o avivamento? Em casa. Os filhos começam a profetizar. O que é profetizar? Declarar os valores do céu na terra. Os filhos tendo a visão do reino de Deus e ministrando a sua casa. Os jovens terão visões. Ei, jovens com a visão aberta, olhando o que o Senhor está organizando. Jovens para manifestar na terra a visão que recebeu. Ei, tudo aquilo que Deus te mostra é para que você possa fazer, querido. Os filhos profetizando, imagina, você levanta numa madrugada e você vê o teu filho, você vê os seus filhos dizendo, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, Senhor, eu quero me colocar como intercessor da minha família. Imagina você vendo isso acontecer dentro da sua casa, filhos profetizando aquilo que estão recebendo de Deus. Os jovens, ao invés de estar numa balada, sabe o que eles estão fazendo? De joelho, rendidos, buscando. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Eu tenho força. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer nessa geração. Eu quero bombardear a minha geração com a tua glória. Não desista. Retroceder nunca. Render-se jamais. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem te disse que é o fim? Nós costumamos a querer colocar um ponto final, onde o Senhor colocou uma vírgula. E se tem vírgula, ainda tem história. Existe uma continuação. Você não foi chamado para parar nesse lugar, queridos. Você foi chamado para continuar, porque o Senhor está escrevendo uma história sobre você. O Senhor está ministrando na sua vida, na sua casa, na sua geração. Então por que você parou? Que voz você está ouvindo? É como a música. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Precisamos orar até que algo aconteça. Precisamos clamar como nós nunca clamamos. Precisamos provocar a ação de Deus nessa geração. Tem muita gente aqui que talvez já estava lavando as suas redes. Sabe o que é isso? Desistiu. Não via mais sentido em continuar. Lavar as redes é isso. E sabe por quê? Porque não pescou nada. Mas não é a pescaria que determina a sua história. É o que o Senhor liberou. Ainda tem uma história. Talvez a pescaria de hoje não foi boa, mas foi porque talvez você não chamou o Senhor para o barco. E Jesus está pedindo o barco. Ele está dizendo, volta para o mar e lança as redes. Sabe o que é o barco? É a tua vida. Ele está dizendo, me entrega a tua vida. Deixa eu governar. Deixa eu ser de fato o Senhor. E volta para o mar. E agora, sob a minha palavra, lance as redes. Existe uma diferença entre você lançar as redes a partir da tua força, com a tua expectativa humana, ou com aquilo que você conhece, e outra coisa é você lançar a rede sobre a palavra do Senhor. Você vai ver o milagre acontecer, querido, quando você entender e ouvir a voz do Senhor, e cumprir aquilo que Ele está dizendo. Assim como em João capítulo 21, Jesus aparece na praia, e naquele momento Jesus diz, lança a rede para o outro lado. Eles estavam insistindo em um lado, Jesus traz a direção, lança no outro.
estamos insistindo muitas vezes naquilo que está dando errado, e porque a gente é teimoso, porque a gente é orgulhoso, a gente não vê que isso não tem mais sentido de continuar. Ei, muitas vezes estamos insistindo no erro e desistindo do propósito. Eu vou repetir. Muitas vezes nós estamos insistindo no erro e desistindo do propósito. Propósito você não desiste. Ei, insista em cumprir o propósito e abra mão de tudo aquilo que tem feito você parar. Existem bloqueios aqui que estão caindo por terra. Eu posso ver muralhas caindo por terra em nome de Jesus. Eu posso ver grilhões sendo quebrados agora em nome de Jesus. Sabe, talvez o teu foco que estava errado, você estava insistindo em jogar a rede para um lado, e Jesus está dizendo, não é nesse lado, é só você mudar a sua ótica, é só você cumprir aquilo que eu estou liberando, e você verá a pesca maravilhosa. Existe uma pescaria maravilhosa, queridos, mas não é do seu jeito. Não desista do propósito. O que te movimenta também é o que te para. Se as riquezas desse mundo te movimentam, ela também tem poder de te parar. Se os prazeres desse mundo te movimentam, eles também podem te parar. Mas se é o Senhor quem te guia, se é o Senhor que te movimenta, só Ele pode te parar. E Ele está dizendo, continue, não desista. Você não pode mais olhar para trás. Você já caminhou muito, filho. Continua para o alvo, fixe os teus olhos no Senhor, e nada que está no periférico vai atrapalhar você de cumprir a sua missão. Ei, quando você olha para Cristo, todas as outras coisas perdem o valor, porque quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, aleluia. Depois que você provou do sobrenatural, nada mais tem sentido. Eu sou um apaixonado, queridos, quando eu venho pregar a palavra do Senhor. Eu não subo nessa tribuna pensando em uma palestra, eu venho aqui liberar fogo sobre vocês, e como eu queria que vocês já estivessem queimando, e como eu queria. Se a tua fé te faz parar nas decepções, não é fé que você tem, é uma rotina religiosa. Porque a fé é para que você possa suportar. Se a decepção te faz parar, não é fé que você está vivendo, é só um hábito religioso, é só a vista. E vista é aquilo que nós enxergamos. Queridos, hoje eu estou blindado. Sabe por quê? Porque eu posso me decepcionar, todos nós podemos, mas agora eu não me machuco mais, porque a minha expectativa não está nas pessoas, a minha expectativa está no Senhor. Quando você transfere a tua expectativa dos homens para Deus, tudo muda, porque você não espera mais nada, e tudo que vem, você sabe administrar. Você não para nas decepções, você não para nos sofrimentos. Quem vive por fé, está seguindo, embora se machuque, se arranhem, não tem problema, porque a fé é para suportar. Nós precisamos mudar, transicionar nossa mente, não é somente para conquistar. As pessoas dizem, pastor, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, ou eu vou conseguir aquilo, ou eu vou comprar aquilo outro. É muito mais do que isso. A fé é um escudo, queridos. Na armadura de Deus você vai ver o escudo da fé. Para que serve o escudo? Para te proteger das setas inflamadas do maligno. Fala da espada do Espírito. Então você tem uma arma de ataque e uma arma de defesa, então use-as, por favor. Não adianta você ter as ferramentas e não saber usar. Aleluia. Precisamos nessa geração de perseverança. E a palavra perseverança, eu consigo destacar duas palavras dentro dela: perseverar e esperança.
Perseverar é você seguir num propósito e nada te faz parar, nada te distrai. Quem persevera não se preocupa com o que está acontecendo à sua volta, porque ela tem um foco, ela tem um norte. O meu alvo é Cristo, Ele é o autor da minha história, Ele é o consumador da minha fé. Então, queridos, seja um perseverante na presença do Senhor. Esperança não é algo que se toca, esperança é algo que se vive. E se eu estou esperando, eu espero por aquilo que saiu da boca do meu Senhor. E Ele diz que virá e não tardará. Ele prometeu, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele diz que voltará. Então nós precisamos estar esperando o noivo no altar. Esse é o lugar da noiva. A minha esperança está naquilo que saiu da boca do meu Senhor. A minha esperança está naquilo que saiu da boca do meu Jesus. E Ele prometeu que vai voltar. É isso que move a minha vida. Perseverança. Perseverar com esperança. Romanos no capítulo 12, o versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pega isso no teu espírito. Alegrem-se na esperança. Quem sabe no que espera, espera com alegria. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A minha atitude de espera gera algo do céu. Eu espero com paciência no Senhor, então existe uma reação a meu favor. Ele se inclina para mim e me tira de um charco de lodo e coloca os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! Sejam pacientes na tribulação. Sabe como que Deus trata o ansioso? Fazendo ele esperar. Então quando você vê que a tribulação está meia longa, é Deus tratando na tua ansiedade, queridão. Sim. Sabe como que Deus trata o arrogante? Quebrando ele. Volta e meia você vê uns caras quebrados aí. Deus está tratando o soberbo, arrogância. E conclui dizendo: perseverem na oração. O que é isso? Ore até que algo aconteça. Diga comigo: eu vou orar até que algo aconteça. Aleluia. Está aí as duas palavras. Esse é o antídoto. Esse é o antídoto contra a desistência. Quem persevera não desiste. Quem persevera não precisa de ninguém empurrando. Hoje Deus está trazendo uma palavra tocando você por dentro. Sabe, não é o homem que está falando, é o próprio Deus que está ministrando. Então pega isso e diga: Senhor, aqui está a ferida. A palavra do Senhor diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele está curando pessoas aqui. Você recebe isso em nome de Jesus. Você que talvez estava pensando em desistir, estava pensando em lavar as redes, essa é uma noite onde o Senhor está dizendo: ei, volta para o mar. Eu não mandei você parar. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda. Eu não sou um coach. Eu não quero que você ouça uma palavra que você fique felizinho aqui e você chegue na sua casa e diga: eu continuo vazio. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Aleluia! É isso que você precisa, é isso que move a tua vida, é isso que transforma. Chega dessas palavrinhas forjadas para consolar a nossa alma. A nossa alma precisa de confronto. A palavra de Deus é como espada, ela tem que cortar, e toda vez que ela corta, ela filtra as nossas vidas, ela separa juntas e medulas, alma e espírito.
e ela é apta a discernir as intenções do coração. Então não adianta você falar algo com a sua boca, você precisa primeiro mudar você aqui por dentro. A tua intenção precisa estar codificada com a tua ação. É isso que vai mover um avivamento, é isso que vai gerar algo novo em nossas vidas. Ezequiel, o capítulo 22, o versículo 30, diz algo muito poderoso. O Senhor dizendo: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Ei, preste atenção, eu vou ler de novo. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. É o próprio Deus que está falando por meio do profeta. Eu busquei alguém que pudesse se colocar na brecha. Tudo aquilo que tem espaço, tudo aquilo que tem brecha, está com a sua estrutura comprometida. Você pegou isso? Está quase tombando, quase caindo. O texto diz: para que o muro não ruísse. O Senhor está dizendo: eu preciso de alguém que se coloque diante de mim em favor da terra, para que possa interceder, para que possa buscar. Alguém que esteja me contemplando, que esteja realmente refletindo a minha glória para os homens. Porque se colocar na brecha é como um muro que tem um buraco, precisa ser colocado uma argamassa ali. Ei, o Senhor nos chamou para sermos tapadores de brechas, aleluia. Você precisa ser essa pessoa que está diante de Deus em favor dos homens. Aqui fala de pessoas que haviam desistido de fazer a obra de Deus, uma geração de desertores, pessoas que não viam mais sentido de continuar. Não é assim que muitas vezes estamos, como desertores. Você foi alistado em um exército. Não seja um desertor. Entenda a tua missão. Se coloque na brecha e diga: é comigo, Senhor. A começar em mim, quebra as barreiras. A começar na minha casa. Nós somos muito rápidos de apontar o dedo e somos muito lentos de abrir os braços. Todo mundo tem uma acusação ou alguma desculpa. Eu não fiz isso por causa daquilo. Eu sempre digo aqui: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando as pessoas já vêm cheio de argumento comigo, eu digo: peraí. Quem está cheio de argumento é porque não se arrependeu de verdade. O Senhor não quer mais desculpa. O Senhor, Ele quer alguém que se coloque na brecha. E o texto diz que não havia uma pessoa sequer. Ei, queridos, existem pessoas nessa noite que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, conta comigo nessa geração, aleluia. Você pode dizer isso: Senhor, conta comigo, Senhor. Eu quero me colocar na brecha. Eu quero ser responsável por esse avivamento. Eu quero, Senhor, fazer a minha parte naquilo que o Senhor está liberando no céu. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de um homem que está diante dele, para que esses lugares vazios sejam preenchidos pela glória de Deus. O Senhor te deu um lugar vazio. Talvez o seu trabalho é esse lugar que está precisando com que você tape as brechas. A sua família, pessoas que não conhecem a Cristo. Se coloque diante de Deus em favor delas. Começa a clamar por elas, e você vai ver algo novo acontecendo. Tem pessoas que estão aqui, que é fruto de muita oração. Orei muito, pessoas que trabalham comigo. Eu paguei muito preço orando, e eu me alegro porque eu estou vendo o fruto disso. Pessoas rendidas diante do Senhor. Queridos, se coloque na brecha e veja Deus agindo. Veja a glória de Deus organizando todas as coisas.
Nós compramos brigas que não são nossas, por isso estamos nos desgastando. E nas batalhas que nós precisamos de fato travar, nós não temos força. Eu me lembro uma vez, eu era gurizão, devia ter uns 17 anos, e eu vi uma movimentação e vi um colega no meio, e estavam armando para uma briga, mas quando eu cheguei a briga já tinha começado, e eu quis tomar partido e defender o meu colega. De repente eu olho para o lado tomando um monte de pancada, eu olho e procuro ele não está mais ali. Entrei de gaiato em uma briga que não era minha, tomei uns tapas à toa. A gente muitas vezes está assim, entra em confusão, entra em batalha que nem é nossa, estamos perdendo força na caminhada. Ei, existem batalhas que Deus preparou para que você possa entrar, mas existem coisas que você precisa deixar passar. Você precisa escolher as batalhas que entra. Você precisa saber se Deus está te direcionando para isso ou não. Por isso que as pessoas estão perdendo o senso de propósito, porque estão diluídas, entrando em qualquer tipo de briga. Tem muita gente cansada, porque está abandonando o que Deus deu para executar. Neemias, no capítulo 6, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes um mensageiro com essa explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Olha que coisa tremenda. Neemias estava restaurando as muralhas de Jerusalém. E depois que ele fechou todas as brechas, diga comigo, depois que ele fechou todas as brechas, ele recebeu um convite dos amiguinhos, que na verdade eram inimigos. Preste atenção: a tua batalha não acaba depois de você fechar as brechas. Sempre tem um Sambalate e um Tobias para se levantar, para te tirar do propósito. Eles não queriam que Neemias encerrasse a obra. Ele ainda não tinha acabado, ainda não tinha instalado os portões, ele havia fechado as brechas. Quando você começa a fechar as brechas dentro de casa, o inimigo se levanta, queridos, e ele começa a te mandar convite. Você está pegando isso no teu espírito? Aleluia. Começa a te mandar convite para te tirar do propósito. E a palavra do Senhor diz que eles convidam Neemias para ir para uma aldeia, bater um papo. Sabe o que Neemias respondeu? Vai lá e diga para eles que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer daqui agora. É isso que nós precisamos dizer. Ei, deixa se levantar o que for, declare em nome de Jesus: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer daqui agora. Deixa falar, deixa fazer. Não se distrai, isso é cilada. Eu sei que o Senhor está falando com você, você está lembrando de alguma situação. Comece a expulsar os poceiros, aleluia. Porque poceiro não tem direito legal na terra. A terra foi dada aos filhos. Toma posse desse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo, ele lança situações para te distrair, te enfraquecer e fazer com que você desista. Mas sabe qual é a palavra nessa noite? Retroceder nunca, render-se jamais, porque nós temos uma viva esperança. Jesus disse que voltará, Ele virá e não tardará. Essa é a nossa esperança, a nossa convicção. Então, por favor, repare os muros, repare
os muros e tenha a visão do céu. Quando o inimigo se apresentar, declare: eu não vou descer daqui, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para isso, você não vai me paralisar. Não espere ser aceito pelo mundo. Nós estamos andando na contramão. Quem anda na contramão vai rompendo, vai quebrando com tudo. Quem anda na contramão não é aceito de fato. E nós não somos chamados para ser aceito nesse mundo. Se está tudo muito bonzinho para você, se você está bem moldado a esse mundo, tem alguma coisa errada com você. Porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós não podemos ser moldados pelas coisas desse mundo, mas devemos ser transformados pela regeneração da nossa mente, pela transformação da nossa mente, aleluia. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que podeis entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira Coríntios, o capítulo 15, versículo 58, para encerrar, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede o quê? Firmes e constantes. O que é isso? Perseverantes. Continua. Persevera. O que é abundância? É você estar caminhando, está liberando coisas sobre outras pessoas, é você estar fluindo sobre outras vidas. Quem está firme não cambaleia. Quem está firme está sendo constante no propósito. Desistir não é uma opção. Voltar atrás não é a solução. Eu vou repetir: desistir não é uma opção, e voltar atrás não é a solução. Volta para o mar, ainda não acabou, tem muita pescaria, aleluia. E o Senhor nos fez pescadores de homens. Vamos pescar, queridos? Talvez você estivesse com a sua mente somente na pescaria, e por não ter dado certo algumas coisas, você abriu mão. Hoje o Senhor está te chamando para voltar para o mar, e agora lançar as redes sobre a palavra dEle. Tudo que você faz no reino de Deus não fica sem resposta, não fica sem recompensa. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.